Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui, como sempre acontece, todo terceiro sábado do mês, com o programa CSI Fontes Primárias. Sempre na companhia de Carlos Sete Bastos, este que é o maior ícone da pesquisa espírita no Brasil. Sua obra é paradigmática, mudou os rumos do movimento espírita brasileiro e mundial. Eu digo sua obra, não estou tratando de um livro, ele já é autor de três. Sua obra é todo o seu esforço de pesquisa através do seu nicho CSI do Espiritismo. Né? Carlos Sete, para mim, eu categorizo, ele não está aqui ainda presente no vídeo, né? Um desses tarefeiros. Eu podia até me aventurar, mas ele ia achar muito atrevimento meu categorizá-lo como missionário. Mas, para não ferir a modéstia dele, é um dos grandes tarefeiros que veio preparado, uma reencarnação muito bem definida para cumprir o seu desiderato. Né? Então, vocês imaginem o respeito, né? A reverência que eu tenho com um indivíduo desse, né? Que entra aqui na maior humildade, simplicidade em pessoa, seriedade, né? O Carlos Sete Bastos tem o perfume das coisas espirituais mais elevadas. Né? Isso aí é indubitável. Bom, mas chega de, não é, rasgar seda. Rasgar seda não, que ele não está aqui nem comigo. Rasgar seda é quando há reciprocidade, né? Chega de meus encômios ao Carlos Sete Bastos, né? O programa de hoje, a gente vai tratar do lançamento da biografia dele, mas também sobre o médium obsidiado do Kardec. Quem será? Tá? Então, pessoal, o programa, como sempre, promete. Eu tenho 8 programas com os maiores divulgadores espíritas do Brasil. Vocês vejam aí na playlist. Filha do Hermínio Miranda, filha do Herculano, o biógrafo de Bezerra, Luciano Clay, o César Pérez, ex-presidente da FEB, o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp, né? O articulista Leonardo Marmo e o pesquisador Silvio Mariano. Né? Então, amanhã mesmo teremos o programa Resenha Literária com o Silvio Mariano, não é? Que vai trazer aqui o vínculo de Ernest Renan com o Espiritismo, com Kardec. Esse vínculo foi estabelecido, a mensagem até do Espírito São Luís, né? Amanhã, tá bom? 20 horas. Mas hoje é dia de CSA e fontes primárias. Deixa eu entrar aqui com o meu querido ícone, né? Mas vou tratá-lo como um ser comum. Vou tratá-lo, tirar ele dessa aura, desrevesti-lo dessa aura de grande ícone e vai passar no crivo aqui, passar pelo crivo, né? Então, pessoal, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de ouro de estudarmos as fontes primárias, os documentos que mudaram o rumo, trazendo a verdadeira história do Espiritismo. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, sem mais delongas, já estamos aqui com Carlos Sete Bastos, 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Carlos Sete Bastos, como acontece todo terceiro sábado do mês, com esse programaço CCI Fontes Primárias. Já. Eu categorizo essas lives com Carlos, para mim, lives históricas, já, de uma importância monumental para o movimento espírita, para a história do espiritismo no Brasil e no mundo. Né? Eu categorizo assim. Né? Aliás, não porque está no meu canal. Toda vez que o Carlos Sete apareceu, onde quer que seja, né, esse programa, né, tem um relevo muito grande. Assistam onde tiver essa turma toda da pesquisa, né? Carlos Sete, Adair, Luciana, Charles Kemp, né? Etc, etc, etc. Carlos Sete, meu amigo, boa noite. Tudo bom, Carlos? Como é que estão as coisas aí? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Felizes por estar aqui novamente. Me diga uma coisa, Carlos.
teve o lançamento da obra, né? Biografias de Kardec, teve uma live. Como é que foi? Foi tudo bem nessa noite de lançamento? Sim, na verdade, a live foi feita pelo CCDPE, embora vários membros da USE também estivessem presentes, né, porque são comuns à editora, à casa CCDPE, mas correu tudo bem. Nós falamos do lançamento do livro, tivemos bastante pessoas interessadas, né, e autografamos posteriormente para todos aqueles que adquiriram a obra até o dia do lançamento da live. Todos que assistiram ou que adquiriram o livro, foram mais de 150 autógrafos, dedicatórias que nós já fizemos, e os livros estão sendo enviados. Espero que esteja chegando na casa das pessoas e que possam ler a obra e apreciar o trabalho que nós desenvolvemos. Carlos Sete, inclusive, né, eu queria receber o livro no início do mês, né, até para trazê-lo aqui agora, mas o meu correu um atraso, a gente tentou acionar, conseguimos. A previsão para o meu livro chegar é 19 de novembro, meu querido Carlos Sete. Agora, só vou fazer uma pergunta capciosa, né? Quando você viu o nome Bruno Tavares, você caprichou na dedicatória, como eu lhe pedi. É, claro, todas as pessoas que eu reconheci, né, nós agradecemos de forma especial, embora para nós todos os leitores sejam especiais, sem dúvida nenhuma, mas foram muitas pessoas, foram quase 150 para um livro que ninguém conhecia ainda, ninguém tinha uma referência, né, então ficamos satisfeitos por acreditarem, né, terem confiança no trabalho, provavelmente por causa dos livros anteriores, sabem como nós nos dedicamos com zelo à qualidade da informação, e os atrasos iniciais que aconteceram nos envios, eu acredito que são naturais, porque o CCDPE não estava acostumado com um volume tão grande de livros, e é uma editora relativamente pequena, comparada às grandes editoras não espíritas, evidentemente. Mas eu acho que já está tudo sob controle. Tinha apenas mais alguns que estavam com problemas de endereço, as pessoas não tinham informado corretamente, mas a editora entrou em contato. Eu espero que esteja tudo agora em paz. Carlos, inclusive, deixa eu revelar aqui, não é? Eu queria muito a dedicatória do Carlos Sete, porque, Carlos Sete, eu sou mais jovem que você, não é? E se não Uhum. acontecer nenhum acidente de percurso, o Carlos Sete deve desencarnar antes de mim. Aí, quando eu for ler aquela dedicatória, eu vou ficar com os olhos cheios d'água, cara. Digo, meu amigo Carlos Sete, grande pesquisador, né? Tá bom? Mas isso Tá vai bom. acontecer daqui a 30 anos, viu? Uhum. Se Deus quiser. Carlos Sete, eu queria agradecer aqui a delicadeza, queria mandar um abraço, um cheiro em Dona Júlia mesmo. Você não imagina, Carlos. Na hora que você estava ali ao vivo, eu me encontrava na Casa dos Humildes, né? E entra a Dona Júlia no meu WhatsApp, Dona Júlia mesmo, né? Perguntando, sentiu minha falta lá e disse, Bruno, tô sentindo sua falta, você não vai entrar não na live do Carlos? Eu expliquei a ela que eu não podia, eu estava numa Uhum. reunião lá na Casa dos Humildes e agradeci muito e quero agradecer de público a delicadeza de Dona Júlia mesmo, né? Essa mulher que é também uma pessoa muito importante para mim. Dona Júlia, no movimento espírita brasileiro, faz muita diferença até aí em São Paulo. Me diga uma coisa, no momento, atualmente, ela é a presidente da USE, né, Carlos? Ela é presidente da USE e do CCDPE. Também do CCDPE. Agora me diga uma coisa, um CCDPE, com Dona Júlia Neso, Pedro Nakano, Adair Ribeiro e a turma toda lá, tá de brincadeira, né? Eu vou mudar para São Paulo, eu vou querer frequentar o CCD. Tu vai muito lá, Carlos? Né? Não, eu vou só na época dos lançamentos dos livros, né? É um lugar bastante agradável, muito agradável mesmo, mas como eu moro em Jacareí, então eu não vou com frequência, né?
Inclusive, eu salvei aquela foto para mim histórica, né? Você e a Daí abraçados, os dois de preto, eu não sei porque de preto, os homens de preto. Coincidência. Foi Para disfarçar coincidência. o. Carlos Sete, vamos lá. Vamos começar agora o nosso assunto da noite, né? Carlos, o senhor Rose, o médium obsediado. Esse médium obsediado a gente vai deixar para o fim. Pro fim. Uhum. Me diga uma coisa, de 59 a 60, ele recebeu várias mensagens, né, de São Luís, Lamennais, Vicente de Paulo, não é? O espírito da verdade, através da mediunidade do senhor Roge, mas essas mensagens todas são enfechadas na revista Espírita. Tá? Aí eu pergunto a você, Carlos, há alguma mensagem através da mediunidade do senhor Rose que a gente pode encontrar no Pentateuco kardeciano, nas 5 obras básicas? Sim, nós temos no Livro dos Médiuns, na parte final, uma mensagem de Chateaubriand, que foi um grande escritor francês, que foi obtida através do Senhor Rose. E no Livro dos Espíritos também, uma mensagem de Lamennais, é uma resposta à questão 1009 do Livro dos Espíritos, que foi obtida através do Senhor Rose. Obviamente que nós estamos falando aqui da segunda edição, lançada em 1860. Perfeito, perfeito. Mas veja bem, 59, 60, né? A gente sabe o trabalho de Kardec vai até 68, com a revista Espírita até 69, né? Nos Uhum. primeiros meses. Mas em 62, eu estou dizendo isso porque no início ainda, bem dizer, do trabalho de Kardec, né? Em 62, o seu Roge lança sua obra de 3 volumes, ó, Revelação do Mundo dos Espíritos. Carlos Chet, ele lança essa obra e com mensagens do suposto, né, espírito Arago, trazendo toda uma topografia de outros planetas, os habitantes esquisitos, né? Parece o realismo fantástico, né, de Jacques Bergier. É uma coisa impressionante. E eu queria saber qual foi o intuito quando ele lança esse livro. Ele queria criar um sistema, rivalizar com Allan Kardec. Foi isso? Essa é a opinião de um outro autor, né, o John Monroe, que escreveu um livro já no final do século XX, se não me engano, Laboratórios de Fé, e que conta a história do espiritualismo, do espiritismo, um livro bastante interessante e uma referência para nós. Mas entramos em contato com esse autor nos Estados Unidos porque discordávamos de alguns aspectos do seu livro e até foi bastante interessante, porque ele se mostrou bastante aberto e uma postura muito digna de um verdadeiro historiador, né? Ele disse assim para mim no e-mail, né? Eu fico feliz com as suas descobertas, porque qualquer historiador deve ficar contente quando se aproxima-se cada vez mais da verdade, né? Então é assim que se constrói uma pesquisa, né? Pesquisa se tem algum equívoco, corrige-se e vai assim se aproximando da verdade. Com relação a esse aspecto, é a opinião dele, nós não temos certeza, embora esses 3 livros tenham sido criticados bastante firmemente por Kardec. Nós não chegamos a ler esses livros. Nós temos, por exemplo, essa narrativa do primeiro volume, que se encontra numa outra fonte, numa fonte secundária, mas é fidedigna. E com relação aos outros 2 volumes, o segundo e o terceiro, estão disponíveis, inclusive no Google Books, mas apenas na versão em francês. Então, nós não dedicamos ainda bastante tempo para analisar em profundidade se algum daqueles conceitos entram em conflito com as ideias de Kardec. Mas, segundo o próprio Allan Kardec, sim, né? Na revista, ou melhor, no catálogo racional, ele apresenta esses 3 volumes do Senhor Rose e diz que estão completamente
é, contrários às ideias espíritas. Numa carta que ele manda para o senhor Sanson, se não me engano, uma carta de 1869, que foi publicada posteriormente na Revista Espírita, se não me engano, no início do século XX, 1912, por aí, ele também afirma ao correspondente que as obras do senhor Rose não são confiáveis, são apócrifas, que ele coloca um sistema cosmogônico e ideias mesmo psicológicas que entram em conflito com as ideias dos espíritos superiores, né? Portanto, não sei até que ponto existe este conflito de ideias, mas, segundo Kardec, sim, e ele não recomenda esse livro, embora esteja no catálogo racional com essas observações. Eu queria te perguntar também isso, né? Kardec não apenas já disse que não está, né, não corresponde ao ensino geral dos espíritos, mas diz que nenhum espírita sério pode aceitar, né, Carlos? E Kardec diz que são mensagens apócrifas. Aí eu te pergunto, há apenas mensagens através dessa psicografia, dessas mensagens estranhas do espírito Arago ou Aragô, ou ele recebeu outros espíritos, Carlos? Ele recebeu outros espíritos, porque numa desses volumes, se não me engano, na segunda edição, tem uma das mensagens que foram aproveitadas por Kardec nas obras fundamentais. Provavelmente essas mensagens foram recebidas anteriormente, talvez na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e posteriormente, né, o que o senhor Rose juntou tudo para a publicação dos seus livros, dos diversos volumes de Revelações do Mundo dos Espíritos. Mas, então, existem vários outros espíritos, e, se não me engano, outros médiums também, porque a esposa do senhor Rose era uma médium vidente. E também tem, acredito, não me lembro exatamente quantas, mas mensagens nessas obras, ou nesses volumes dessa obra do senhor Rose. Carlos Chetti, veja bem o que eu queria te perguntar, não é? Porque salta às vistas, mas a minha pergunta tem um tom elogioso, de elogio, não é? Mas eu queria que você salientasse isso aqui. Você, a pesquisa de vocês, não é? Quando trouxe, que aqui no Brasil, você sabe, foi um verdadeiro cavalo de batalha aí dos antirrustenguistas, aquela coisa que eu não sou rustenguista, nem Carlos Sete, né? Mas aqui o pessoal que foi contra Rustem, eu acho que passou do limite, chegando ao ponto de ser os grandes propagandistas de Rustem aqui no Brasil, na minha opinião. Mas vê bem, Carlos, quando vocês trouxeram que Kardec não tinha medo de debater as coisas, até de livros que Kardec se referiu também a Rustem achando uma obra imatura, aqueles ensinos, Kardec colocou lá no catálogo racional. E aí, estudando agora tua pesquisa sobre outras coisas, você vê um livro desse, de Arago, que Kardec diz que é apócrifo, né? Kardec diz que nenhum espírito certo, tererê, tererê, mas o que Kardec faz? Kardec coloca também no catálogo racional, com todas as informações, mas Kardec não proibia ninguém de ler as coisas, né? O que você acha disso, Carlos? É elogiável isso, né? Sem dúvida, nós temos que ler de tudo. Eu gosto muito de ler as obras que eventualmente criticam as minhas ideias, como foi o caso da Gênese, do Céu e Inferno, da não adulteração dessas obras, justamente para entender os argumentos e ver se tinha alguma coisa válida para poder ou aceitar ou contrapor com novas pesquisas. Eu, inclusive, lanço um desafio, né, para todos que nos assistem, que se encontrar algum problema dos meus livros, né, que entrem em contato ou que façam um artigo, que seja, para que eu faça as devidas análises e eventuais correções, né? Eu gosto muito disso. Alguns já têm essa liberdade, e já me apontaram alguns pequenos problemas que eu prontamente corrigi ou os alertei que a análise estava sendo equivocada deles, né?
Mas para mim é assim, é uma alegria muito grande quando eu tenho esse tipo de diálogo. E para Kardec eu imagino que seja da mesma forma, né? Ele coloca que todos deveriam ler de tudo e formar a sua própria, ter a sua própria opinião. É claro que nós temos que ter as nossas referências, né? Porque se nós também estamos muito imaturos com relação ao assunto, qualquer coisa que venha, nós acabamos aceitando. Tudo bem, na construção do conhecimento, né, aquilo serve como início, digamos assim, até que nós tenhamos formadas as nossas convicções. Mas daí nós temos que utilizar alguma referência para poder aceitar ou não ideias novas. Embora Kardec, como eu trato até no meu segundo livro, considerava a doutrina progressiva, né? Ou seja, ela poderia evoluir, ela seria dinâmica. Isso significa que, eventualmente, uma ou outra ideia secundária ou mesmo fundamental, segundo Kardec, poderia ser reavaliada no futuro. Carlos, uma pergunta, já que você disse, olha, se alguém encontrar algum erro, alguma coisa, entre em contato comigo, né, nas minhas obras. No teu tempo de pesquisa, já houve isso em algum momento? Sim, já houve algumas pessoas que, na verdade, são colegas, né, que apontaram um ou outro problema nas minhas pesquisas, mas nós já corrigimos, não, nem sei lhe dar alguns exemplos, né? Mas, sim, já tivemos alguns casos. Eu soube até de um, você não se sentiu ofendido, né? Mas um abestalhado mal educado, né? Que quando você descobriu a Gênese, o abestalhado mal educado disse que Gênese é essa ectoplasmática, né? Ectoplasmática, né? Você não ficou ofendido, não, com o abestalhado mal educado, não, né, Carlos? Não, não, meu grande amigo agora. Virou, Mas, virou teu amigo, foi? mas teve muitas críticas nesse sentido, mas aí é naquele aspecto de que não havia razão, né? Não havia conhecido ainda as pesquisas para poder fazer tais avaliações, tais afirmativas. Então, tiveram muitas pessoas precipitadas, né, com o calor da emoção, que fizeram esse julgamento equivocado. Não só você naquela época, né, mas vários outros colegas que depois mudaram de opinião, inclusive os mais próximos, né, que você sabe muito bem que a Luciana e o Adair aceitavam a tese da adulteração até que mudaram de ideia. Bom, então tá aí a atitude de Kardec, o abestalhado que chamou a Gênese de ectoplasmática, fui eu, né? Eu não era inimigo, mas eu era mal educado, né? E graças a Deus, meu amigo, reconhecer o erro é virtude. E quando você botou aquela imagem do ônibus, já, do, do, Uhum. do, O trem atropelando o ônibus. atropelando as fontes primárias, aí eu peguei aquilo, Maria, nunca mais vou contra as fontes primárias. Né? Mas estava tudo ali no início. Eu tinha acabado de entrevistar o Paulo Henrique Figueiredo, quando tu tem a tua descoberta, né? Aí quase eu saí ali em defesa das ideias do Paulo. Aí eu mudei de opinião, o Paulo me excluiu do Facebook dele quando eu mudei de opinião, mas assim é a vida, tudo certo, eu não me ofendo com nada, né? A vida que segue, né? Isso Mas, aí. Carlos Certo, vamos lá. Veja bem, o senhor Rose era tido por alguns como septuagenário, né? Na época de Kardec. Mas há uma carta de Camille Flammarion para o senhor Chabot. O Camille na época tinha 21 anos, né? Ele tinha em sua posse uma carta de senhor Salgue ou senhor Salguet, não sei a pronúncia, que se referia ao senhor Rose como octogenário. Ah. E nessa carta dizia como é que pode um homem nessa idade ir caminhando para o fim da vida com tanto ódio. A Uhum. princípio, pensou-se que era o Flammarion se referia, a carta se referia ao senhor Rose, né? Uhum. Mas aí vem uma descoberta de um endereço. Eu queria que você narrasse isso como foi, né? E vem o nome de um senhor Jules Rose, né?
Como é que foi isso, Carlos, né? Para você chegar à idade. E eu te pergunto, no final você revela para a gente qual era, afinal, a idade do senhor Roger. Era 70, 80 ou algo bem diferente? Pois é, essa carta de Flammarion não está disponível lá no observatório do Caminho de Flammarion na França, mas não foi digitalizada. Quando veio essa informação, quando eu li essa informação, que estava numa brochura do Lara, que é lá de Santos, que faleceu há pouco tempo, nós resolvemos investigar mais e descobrimos que a fonte primária, que na verdade seria uma fonte secundária, porque a carta seria a fonte primária, então a brochura do Lara seria uma fonte terciária, mas de qualquer forma, era o livro do João Monroe. Foi aí que eu entrei, a primeira vez, acredito eu, em contato com ele, porque teve outras questões também de outros médios que eu o consultei. Mas conversei com ele e disse qual era a evidência que ele tinha de que ele era septuagenário ou octogenário. Ele citou a carta, me enviou uma cópia da carta, até disse que a época em que ele fez o escaneamento, a digitalização, não havia muitos equipamentos bons lá no observatório, inclusive a qualidade mesmo da imagem não era muito boa, mas nós prosseguimos as nossas pesquisas e, através de endereços que encontramos na revista Espiritualista, que era rival de Allan Kardec, mas que era também bastante divulgada à época, era uma revista que tratava de assuntos espiritualistas, ou seja, não acreditava na reencarnação, mas acreditava na mediunidade e tudo o resto. Era do senhor Pierrat. E nessa revista nós tínhamos um endereço, seguimos a trilha desse endereço para ver se encontrávamos algum elo de ligação entre o senhor Rose e esse endereço e se conseguiríamos mais informações. O fato é que, seguindo só um minutinho aqui, eu vou entrar novamente. Faz tempo que eu Ou vi não, o Biel, né? Eu vou tranquilo. mostrar o Biel aqui para você. Eu estou numa live aqui, mas eu vou mostrar o Biel aqui para o meu amigo. Biel, Biel. Tchau, Olha como que Biel. Um beijo. Beijão, Biel. Meu Deus, tá de cabelo já, Carlos. Da outra vez era está cabeludo, está carequinha. comendo milho já. Deixa eu desligar aqui. Mas retornando então ao seu Rose, nós gostaríamos de acrescentar que, através dessa trilha do endereço que havíamos obtido na revista Espiritualista, acabamos chegando no seu registro de nascimento. É claro que outras evidências nos garantiram que aquele senhor Rose, daquele endereço, era realmente o que contribuiu com Kardec lá no início da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, até 1860, mais ou menos, quando deixamos de ter mensagens dele publicadas. E foi assim que nós encontramos o registro em Brunhamel, se não me engano, é a cidade, nasceu em 1817, portanto, tinha menos de 50 anos à época da carta. Eu passei esses dados para o João Monroe, que acabou concordando e disse que se tivesse uma nova versão, uma nova publicação, na verdade, do livro dele, Laboratórios de Fé, ele ia acrescentar um adendo falando dessas correções. Carlos, daí eu achar que tem uma cobertura espiritual. Eu sei que você acha também, no teu íntimo isso, tem uma cobertura espiritual, tem um fim providencial. Porque, cara, se você não vai atrás desse endereço, você não chega, vai ficar o quê? Para a história, o camarada era um septuagenário, um octogenário, e o médium obsedado podia ser tido até a conta da esclerose, né? Então, veja a importância dos fatos, né? Das fontes primárias da pesquisa. Mas eu queria te perguntar outra coisa, Carlos, né? Relativamente jovem, né? Ele desencarna, 49 anos, né? Me diga uma coisa, você sabe que o movimento espírita brasileiro aqui, não é?
tem muito essa ação social, né? Uma atividade social. Por exemplo, lá de crianças, né? Aqui no Recife tem uma casa tradicional, o Sessi Costa, que é lá de crianças órfãs, né? Carentes. A minha casa dos humildes é ao lado das vovozinhas, né? A gente tem um grupo de vovozinhas carentes. Eu pergunto a você porque me chamou a atenção, né? O senhor Rose, ele apadrinhava órfãos, tua pesquisa comprovou isso. Sim, mas a pesquisa, na verdade, não foi minha. Foi o Leonil Marx, um colega que tem também um site no Facebook, Variações Intuitivas, se não me engano, que descobriu esse registro num jornal ou num livro da época, em que temos o senhor Rose, e também não há dúvida que é o médium utilizado por Kardec, apadrinhando alguns jovens, dois ou três jovens que eram órfãos. Então, sim, ele ajudava essas pessoas. Então, veja bem, o movimento espírita, o pessoal usa muito clichê, não é? Coloca pecha, não é? É tratado às vezes como religiosista, né? Então, e outros até dizem, essa coisa muito da caridade não é tido tanto como ciência, mas digamos assim, você vê um médio de Kardec que essa prática parece-me que já havia lá na França, né, Carlos? Ah, Não, sem dúvida, sem dúvida. Temos lá o orfanato, a escola de Saint-Puy também, que Kardec conhecia. Ele também externou sua vontade de ter uma obra social. Nós vemos que, se não me engano, na Constituição do Espiritismo, não é? Eu não lembro se é na Constituição ou em outro documento, em que Kardec ia se propor a fazer na vida seguir a um asilo para recolher os idosos espíritas. Então, Kardec também tinha essa visão da prática da caridade, sem dúvida nenhuma. O que nós temos que fazer, essa é uma opinião pessoal, né, nesse trabalho de assistência social, nós servimos como um agente que auxilia as pessoas no momento de grande dificuldade e não tornar essas pessoas dependentes da nossa perfeito, perfeito, caridade, né? perfeito. Então, Carlos, vamos lá, veja bem, né? Me chamou muita atenção, não antes até do teu livro, né? Aquela história do médium obsediado, né? Então, quando você vai ver a produção desse médium, meu querido Carlos Sérgio, estava lá Lamennais, Vicente de Paulo, né? São Luís. Carlos, estava lá o espírito da verdade, né? Que eu estou dizendo isso porque a gente tinha aquela ideia que só um médium de uma pureza podia receber mensagens de tais espíritos, né? Eu queria que você trouxesse aqui para a gente, porque parece que há uma missiva, uma carta do Kardec para o senhor Agustin Baban, ou Babin, Baban. Agustin Baban. Eu queria que você trouxesse qual era a opinião de Kardec sobre o senhor Roger. Não é bem a opinião, Kardec lamenta algo com o senhor Baban. Isso, ele disse que o senhor Rose tinha acabado de morrer, não me lembro se ele acaba criticando a obra nessa missiva também, mas o fato é que ele disse que estava já há 6 anos obsidiados. Então, fazendo a conta, né, desde 1860, que é inclusive o último ano que nós temos o senhor Rose na Revista Espírita. Portanto, a opinião de Kardec é que ele era obsidiado desde dessa época, desde quando saiu da sociedade. É a informação que nós temos. E isso é a lição que a gente tem, que o médio tem que ter cuidado, são dos escolhos da mediunidade, né? Uhum. Então, a obsessão, né? O médio tem que se cuidar com relação a isso. Mas, Carlos, olha a pergunta que eu quero lhe fazer, né? Há alguma mensagem obtida pela mediunidade do seu Rose que consta em O Livro dos Espíritos? A questão 1009 foi obtida pela mediunidade dele, é uma mensagem de Lamennais,
e está na segunda edição do Livro dos Espíritos. Kardec diz numa correspondência que colaboraram cerca de 20 médiuns para essa segunda edição do Livro dos Espíritos. Nós já fizemos uma lista em que consultamos, identificamos cerca de 10 médiuns, se não me engano, que é um número também que ele registra na primeira edição. Embora a primeira edição seja totalmente feita através das irmãs Bodin e depois revisada pela senhorita Jafé, através da mediunidade da senhorita Jafé, é possível que uma ou outra comunicação obtida através de um ou outro médium também tenha sido incluído já na primeira edição do Livro dos Espíritos. Bom, Carlos, essa linha do tempo que você coloca aí, então veja bem, né? Primeira edição do Livro dos Espíritos, Caroline e Pelagi foram as médiuns, a revisão da senhora Jafé, mas na segunda edição, primeira edição, 501 perguntas, né? Isso. Segunda edição, 1.019 perguntas. Carlos, me permita dizer, era outro livro. Tá? Sem dúvida, sem Praticamente dúvida. outro livro, mas isso aí a pesquisa já demonstra, as fontes primárias, né? Pelo menos 10 médios, né, Carlos? Isso. Carlos, a pergunta que eu te faço, né? Que pode desdobrar até outra pergunta aqui. Carlos, através do senhor Rose, né? Qual o nome de Allan Kardec foi revelado através da mediunidade do senhor Rose? Bem, essa é uma das versões da história. A senhorita Jafé, numa entrevista a Ksakoff, ela disse que Alain, o primeiro nome, foi revelado através dela, da mediunidade dela, e Kardec através da mediunidade do senhor Rose. Essa é a informação que a senhorita Jafé dá. É claro que existem outras versões, inclusive nós temos um capítulo especial, um capítulo bônus nesse nosso terceiro livro solo. Eu digo terceiro livro solo porque o total que nós publicamos são 4 livros, se incluirmos a história de A Gênese com a Luciana e o Adair. Mas só solo é o terceiro livro. Então, nesse livro sobre as biografias de Allan Kardec, nós temos esse capítulo falando do nome, ou prenome e sobrenome, ou melhor, do pseudônimo de Allan Kardec, além do Vilarius, que ele também utilizou no início. Mas existe também aquela versão de que era um druida, e essa versão do druida também tem várias outras variações que nós colocamos no livro, devido à época, né? Então depende do autor ou do biógrafo, nós temos uma informação diferente. Se você puder me esclarecer uma coisa, veja bem. Kardec, inclusive, está lá em Obras Póstumas, né? Aquele diálogo com o espírito Zéfiro, que Zéfiro revela que foram amigos desde a época dos druidas, né? E que o Isso. nome Allan Kardec vem dali, né? Mas, Carlos, é possível, e eu te pergunto, o Zéfiro trouxe a mensagem, né? Através da psicografia se revela a Kardec. Aí eu te pergunto, pode ter sido pela mediunidade da senhorita Jafé ou do senhor Roge, ou pela linha do tempo foi mais atrás, antes até do Livro dos Espíritos, não foi através desses dois médios que o Zéfiro se manifestou. Não temos informação exata de qual médium poderia ter revelado isso. Mesmo porque os primeiros contatos de Kardec, né, foram através, com o Espiritismo, que ele ia fundar, foram através das irmãs Bodin. Então, bem poderia ser através delas. A senhora Jafé também é uma possibilidade. Mas é isso, Carlos, eu queria te agradecer. Para o mês que vem, eu vou estar aqui com a obra Biografias de Kardec, né? Como é o subtítulo, corrigindo Imprecisões. imprecisões, já. Tá? Eu tenho um amigo que só vive trocando. Ele diz sobre observação. Né? Conheço bem seu amigo. Tu conhece esse amigo, Carlos Santo corrige ele direto. Sou eu. Mas, Carlos, uma pergunta só. Que eu noto isso, eu quero te perguntar se a minha intuição está certa, né? Me diga uma coisa, você se lembra daquele livro da Simone Privato, aquela edição
do Uhum. legado de Allan Kardec. Eu Isso. pensei que era só comigo, mas foi com você, com muita gente. Ela se descatembava toda, né, Carlos? Se abria toda. Você teve um cuidado de pedir, Carlos, também, no livro Biografia de Kardec, para ser uma edição com consistência. Sim, sem dúvida. Desde o do primeiro livro, Espírito sob Investigação, eu já alertei o CCDPE, né, que é a versão que, pelo menos, que eu tinha da, do legado de Allan Kardec, soltou tudo. Então, eu falei para o CCDPE, cuidado com a escolha da gráfica, da tipografia, e daí acabamos escolhendo essa que se mostrou bastante boa e é a mesma de Espiritismo sob Investigação e também desse último livro. Então, se os dois primeiros livros estão em bom estado ainda, o terceiro vai ficar. E você sabe que semanalmente eu levo ele para o estudo da Casa dos Humildes, ele está da mesma forma, né? Carlos, Uhum. agora em matéria de capa, quero te fazer uma pergunta sobre tuas capas, é a última pergunta da noite. A capa melhor é aquela do livro A Gênesis, né, lá da editora Primavera, né? Aquela capa do livro de vocês, da polêmica aos fatos, né? Capa Sim. dura, né? Aquela capa é sensacional, né, Carlos? Uhum. Obviamente que encarece o produto, É, né? Então, nós optamos não fazer com capa dura, mas pelo menos está mais acessível às pessoas. o que não impede, você deu até essa dica no CSA do Espiritismo, na página, de você colocar a capa dura por conta própria, né, Carlos? Teve um colega lá de São Paulo, né, que encadernou os livros, né? Eu vi, você colocou lá. Agora, minha pergunta, Carlos Sete Baixos, eu vou aqui, você é muito bem assessorado, né? E o Carlos, você é fantástico, e você mostra tudo, né? O Carlos mostrou a ideia original da capa dos livros, né? Uhum. Na tua página, né? Carlos, melhorou muito a Não definitiva, viu? tem, tem, mas a ideia era um conceito só, né? Eu até descrevia o conceito, como que eu achava que deveria ser, e passei lá para o capista, né? O artista, o André, para fazer. E, sem dúvida, obviamente, que ficou muito melhor. O Adair disse brincando a mim, viu? Meu querido Adair, que só deu trabalho a capa para chegar à conclusão final, né? Mas ficou excelente, a capa linda, Carlos, né? E você ter essa sensibilidade, que eu digo a você uma coisa. Então, numa arara de livraria ou numa vitrine qualquer, meu amigo, a capa do livro, a imagética, é a primeira coisa que atrai o leitor, você sabe disso, né? Você sabe disso. Meu irmão, encerramos, Carlos, você faz a prece final. Ah, sim, claro. Vamos então agradecer mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos aqui, falando um pouco da história do Espiritismo, que essa história nos incentive a seguir adiante, mesmo com as dificuldades que todos nós encontramos no nosso cotidiano. Que possamos sempre nos inspirar nesses personagens, em Kardec, para realizarmos o trabalho a que estamos destinados. Que assim seja. Assim seja. Então, pessoal, para o mês de Jesus, dezembro, estaremos aqui com Carlos Sete, com mais um CSI Fontes Primárias. Dedico esse programa, como sempre, à minha mãe Eva. Mamãe, obrigado pelo dom da vida. Você hoje no plano espiritual, te amo muito. Meu querido Carlos Sete, vá-se embora cuidar de Biel aí, que Biel está no telefone aí o tempo todo. Um abração. Até para o mês. Tá, até mais. Valeu, Carlos. Valeu.